Então, pessoal, bem-vindos a mais uma série de videoaulas. Nós iniciaremos a nossa série de videoaulas de álgebra linear. Espero que seja bastante proveitoso. Nós estaremos utilizando um material que foi cedido pelo professor Antônio Gomes, da UFERSA, né? Então, nosso primeiro conteúdo vai ser matrizes, algumas operações com matrizes, tipos de matrizes. Vamos começar, né? Chamamos de matriz de ordem m por n uma tabela de m vezes n elementos, números reais ou complexos, funções ou ainda outras matrizes, dispostos em m linhas e n colunas, né? Primeira coisa, m linhas e n colunas, né? Muitas vezes nós confundimos quem é a linha e quem é a coluna, né? Então, eu vou dar uma dicasinha do que a gente pode fazer para não confundir tanto o que é essa linha, né? O que é essa coluna. Mas a dica que eu tenho é, vamos lá. Esse termo aqui é o nosso termo A11, né? O que significa? Que ele está na primeira linha, né? Primeira linha, e na primeira coluna. Nosso termo aqui é o nosso A12, que significa que ele está na primeira linha ainda, só que ele está na segunda coluna. Então, mas eu me confundo, às vezes eu confundo o A12 com o A21, o que é que eu posso fazer? Vocês vão lembrar agora do Titanic. É sempre o Leonardo DiCaprio, né? L, depois C. Leonardo DiCaprio, né? Sempre a linha vem primeiro. Esse primeiro número aqui é a nossa linha, né? 1, 2, 3, até M linhas. E o nosso segundo número é a nossa coluna, até 1, 2, 3, N colunas. Né? Então lembra do Leonardo DiCaprio, que você vai sempre lembrar que quem vem primeiro é a nossa linha e depois a nossa coluna. Então vamos lá. A matriz A, M por N, né? Então a gente diz que ela é de ordem M por N, porque ela tem M, aí o nosso xzinho, e o N, né? M linhas, N colunas, né? Linhas, colunas. Isso aqui é um C. Mas vamos lá. E aí ele traz um pouco essa fórmula aqui, uma fórmula mais matemática, certo? Eu não vou me prender a todas as fórmulas desse tipo, mas vamos lá. Né? A M por N, aí ele dá esse A e J, tá? Essa classificação, sendo que o nosso I ele vai variar de 1 até M e o nosso J ele vai variar de 1 até N. Mas como assim? Vamos dizer que a nossa matriz é uma matriz 4 por 4. 4 linhas, 4 colunas, tá? O nosso I ele vai variar nos valores de M, ou seja, de 1 até 4. E o nosso J vai variar nos valores de N, ou seja, de 1 até 4. Se aqui fosse um 3, fosse uma matriz 4 por 3, o nosso I ia variar de 1 até 4, que é o nosso M. Nosso M é fixo, tá? Quem varia é o nosso I. E o nosso N é 3, então o nosso J ia variar de 1 até 3. Só isso aqui que ele está querendo dizer. Né? Na prática é mais ou menos isso. Onde I indica a iésima linha e J a jotésima coluna. Aí ele continua. Uma matriz em que M é diferente de N, ou seja, onde é que M é diferente de N? Nesse caso, já podemos dizer, porque o nosso M é 4, o nosso N é 3. Ou seja, o número de linhas é diferente do número de colunas, é denominada uma matriz retangular. Então vamos lá. Vou analisar aqui com vocês essas matrizes. Será que essa matriz aqui ela é uma matriz retangular? Eu tenho quantas linhas? Vamos lá. Uma linha, duas linhas, 3 linhas. E eu tenho quantas colunas? Uma coluna, duas colunas. Então, a nossa matriz seria uma matriz A, né? Lembra que ela não é M, porque aqui é A, tá? A, que vai ser 3, primeiro sempre as linhas, por 2. Ou seja, o M é diferente do N, nosso número de linhas é 3, nosso número de colunas é 2. Então, essa matriz é uma matriz retangular. Aqui nós vamos ter uma matriz que vai ter apenas uma linha, né? Só tem essa linha, não tem outras linhas aqui embaixo. E vai ter 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Então essa matriz vai ser uma matriz B. 1, X, nosso 3. 1 por 3. É uma matriz que o M é diferente de N, então ela é retangular.
Agora, a nossa matriz C, eu tenho uma linha, duas linhas. Eu tenho uma coluna, duas colunas. Então, essa nossa matriz C vai ser uma matriz C, 2 por 2. Essa matriz ela não é retangular, ela é quadrada, já que o nosso M é igual ao nosso N. Essa aqui também é uma matriz quadrada, 1 por 1, né? Nossa matriz D. Então, nossa matriz linha é exatamente o contrário, não vou me deter muito nela, né? Exatamente o contrário dessa. Ela tem várias colunas, só que tem apenas uma linha. E ao invés de ser M por 1, ela vai ser 1 por N, né? 1 por N. N colunas, né? N colunas. Tá? Então vamos lá. Matriz quadrada. Como eu já falei, é aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas. O nosso M é igual ao nosso N. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada porque eu tenho duas linhas, duas colunas. Então, a matriz matriz A, né? 2 por 2, duas linhas, duas colunas. E essa daqui é uma matriz 1 por 1, eu só tenho uma linha e uma coluna. Em geral, a matriz quadrada de ordem n por n, né? Quadrada, ou simplesmente n, é dessa forma aqui, geralmente, né? Em geral. A11, A12, até A1n, aí aqui é o nosso ANN, é o nosso último termo. Lembrando NN por quê? Porque ela é quadrada, tem o mesmo número de linhas e de colunas. Aqui ele vai falar um pouco da diagonal principal, né? E da diagonal secundária. A nossa diagonal principal é essa aqui, tá? E a nossa diagonal secundária é essa aqui, geralmente é muito pouco usada. Mas, continuando. Matriz nula. É aquela matriz em que os nossos A e J, né, o nosso I e o nosso J, variando, ele pode variar, o nosso I e o nosso J, ele vai assumir sempre o valor de zero. Ou seja, a nossa matriz nula, todos os termos da matriz vão ser iguais a zero. Matriz diagonal é uma matriz quadrada. Se ela é uma matriz quadrada, é uma matriz que o M é igual ao N, né? Onde o nosso A e J é igual a zero para todo I diferente de J. O que é que isso significa? Na prática, vai significar que a nossa diagonal principal, que é essa daqui, ela vai ter valores diferentes de zero. Na prática é isso. Tá? E tudo que está acima e abaixo dela vai ser iguais a zero. Nós vamos ter algumas variações dessa matriz, que é a triangular, que vocês vão poder observar melhor. Também é bastante utilizada. Né? Sempre que o I for diferente do J, ela vai ter valores iguais a zero, né, no caso. É uma matriz onde A e J é igual a zero para I diferente de J. Então, vocês podem perceber, no caso aqui é o nosso A, primeira linha, segunda linha, A2, deixa eu escrever aqui. Primeira linha, né? Segunda linha, estou descobrindo esse termo aqui. É o nosso A, 2 e primeira coluna, 2, 1. O I, quem é o I? Nosso I vai ser igual a 2, nosso J igual a 1. I é igual a J, nosso Izinho aqui é igual a J? Não, é diferente. Se é diferente, esse termo vai ter o valor de zero. Vamos lá. Matriz escalar é uma matriz diagonal que tem os elementos A e J iguais para I igual a J. Como assim? Essa matriz escalar, além de ser uma matriz diagonal, ou seja, que só a nossa diagonal vai ter algum valor diferente de zero, todos os valores da nossa diagonal eles são iguais. Né? Todos os valores são iguais, nossa matriz diagonal. Matriz identidade. Nossa matriz identidade é queridinha, muito utilizada, aparece demais. É uma matriz escalar, ou seja, é uma matriz diagonal que só tem valores na diagonal. E é uma matriz escalar que esses valores na diagonal é o mesmo valor, só que além disso é um valor igual a 1. Né? Então, resumindo, é uma matriz que a diagonal é formada por 1 e o resto é 0, diagonal principal. Matriz triangular superior. Vamos lá, se atentem a esse termo aqui, que ele vai ser um pouco invertido, tá? Matriz triangular superior. É uma matriz quadrada onde todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Pronto. Já abaixo disso aqui. Pega a diagonal principal. Tem que ser uma matriz quadrada, tá?
E abaixo dela, todos os elementos vão ser nulos, ou seja, vão ser iguais a zero. Mas lembrando, superior é abaixo da diagonal, é o contrário, né? Superior é abaixo da diagonal principal. Abaixo da DP, da diagonal principal. E a inferior é o contrário. Selecione a diagonal principal, veja os números que estão acima da diagonal principal. Então, inferior, selecione a diagonal principal, os números acima são iguais a zero. Superior, seleciona a diagonal principal, os números abaixo são iguais a zero, tá? É o contrário. Inferior, seleciona a diagonal principal, acima, superior, inferior, acima da diagonal principal, tudo é igual a zero. Matriz simétrica. É uma matriz quadrada onde A e J é igual a AJI. Como assim? Você pode pegar o termo lá. Vamos pegar o termo A21, que é o A e J. Quem é meu AJI? É o contrário dele, né? Que seria o A12. Então, essa matriz, o meu A21, vai ter que ser igual ao meu A12. Como assim? Quem é A21? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, né? E aqui, primeira linha, segunda coluna. Vamos lá. Uma linha, outra linha, primeira coluna. Esse termo aqui tem que ser igual ao meu A12, que é a minha primeira linha, segunda coluna. Aqui, ó. Esses dois termos têm que ser iguais. Mas aí, qual é a regra prática para a gente descobrir essa matriz? A gente vai selecionar a nossa diagonal principal, tá? Selecionei a diagonal principal. Pronto. Eu vou fazer uma espécie de espelho, né? Esse termo tem que ser igual a esse. Esse 5 aqui, ó, vai ter que ser igual a esse. E esse menos 1 é igual a esse. Faço como se fosse a diagonal de espelho e os termos vão ser iguais aqui, dos lados opostos. Então, essa é a matriz simétrica. A matriz antissimétrica é o contrário. Se aqui embaixo eu tenho 3, aqui em cima eu vou ter um menos 3. Se aqui embaixo eu tenho 5, aqui em cima eu vou ter um menos 5. Se aqui embaixo eu tenho menos 1, aqui em cima eu vou ter um mais 1. Então, duas matrizes A e B, eu posso dizer que elas são iguais quando M igual a R, N igual a S, né, e A de J igual a B de J. Isto é, o que ele quer dizer com isso? A de J igual a B de J. Que esse termo e esse são iguais, esse termo e esse são iguais, esse termo e esse aqui são iguais. Ou seja, eu vou igualar as matrizes, para dizer que elas são iguais, vou ter que igualá-las termo a termo. E aí vocês podem verificar, né? 2 é igual a 2, 2 elevado a menos 2 igual a 1 quarto, menos 8 igual a menos 8, e por aí vai. Se todos os termos baterem, eu posso dizer que elas são iguais. Se apenas um termo não bater, vamos dizer que aqui ao invés de ser 3 ao quadrado fosse só 3, essas matrizes já seriam diferentes. Calcular os valores M e N, que é um exercíciozinho, para as matrizes A e B, que a gente pode resolver, né? Vai fazer muitos exercícios desses aqui, bem parecidos, com utilização de sistemas, né? Então, igualar termo a termo, igualar o termo a 11, primeiro termo com primeiro termo, já são iguais, né? Aí eu vou igualar o termo primeira linha, né? Primeira coluna. Esse termo aqui é quem? É o termo primeira linha, ou seja, A1, segunda coluna. É o nosso A12, tá? Primeira linha, segunda coluna. Linha, depois coluna. Nosso A12, vamos lá. Nós vamos precisar que ele seja igual nas duas matrizes. O A12 dessa matriz seja igual ao A12 dessa matriz. Tá? Que é justamente isso aqui. O A e J tem que ser igual ao B e J. Então, 15 vezes o nosso N é igual a 75. Daí, posso isolar o nosso N e jogar o 15 para lá e descobrir o valor da nossa incógnita. Aqui, também da mesma maneira, né? Se eu posso dizer que elas são iguais. E assim eu vou fazendo por sistema linear, termo a termo.